Voltamos com o TEGS, o seu canal sobre tecnologia e inovação em todas as áreas. Sempre aqui comigo, Marcelo Fernandes, Walter Wolff, e agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado de remessas de dinheiro que são feitas por imigrantes, né? Gostaria de chamar o gráfico aí da remessa só para a gente poder contextualizar um pouco mais a conversa. Olha lá, você tem as principais avenidas de remessa de dinheiro ao redor do mundo, né? Sendo que a maior avenida, pelo visto, é Estados Unidos para México, né? Walter, o que você acha? Assim, você acha que esse mercado é um mercado que está crescendo porque está aumentando o número de imigrantes ou ele é um mercado que nunca foi explorado até agora? Não, eu diria assim, ele na verdade não está crescendo, ele está ficando mais complexo. Ele aumenta em volume sim, mas por exemplo, ao longo do tempo começam a surgir novas avenidas. Se vocês notarem uma das avenidas clássicas no gráfico, olha só no México, o México lidera com 28 bilhões de dólares. Mas, por exemplo, você tem outras avenidas como da Europa para a Índia, você tem para a Ásia, e esses dias eu estava conversando com um colega e ele está enviando dinheiro para Portugal para abrir uma empresa lá, ele pretende mudar no final do ano. Então já tem também, já começa a aparecer no radar avenidas como Brasil, Portugal, mas em todos os países você tem alguma maneira. Na verdade, a remessa mas por exemplo, a remessa de dinheiro Estados Unidos e México é pessoas que vão trabalhar no México e mandam dinheiro para suas famílias, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, uma explosão de imigrantes venezuelanos que vieram por causa da crise da Venezuela. Então, com certeza, daqui a pouco, né, ou se já não estão fazendo, esses imigrantes vão começar a mandar dinheiro para cá. Seus familiares que ficaram lá. Você tem outras avenidas, por exemplo, pessoas mudando de país para abrir negócio. Aí eu acho que é uma avenida mais classe A. Né? Não, na verdade, o grande desafio desse mercado é porque essas avenidas são de mão única, quase que 100%. Por exemplo, do México para os Estados Unidos. O grande desafio desse mercado é você ativar os países que são recebedores e tornar eles emissores também. Então, por exemplo, aí você tem uma avenida de mão dupla, onde você tem aí um valor maior e alguns aplicativos já se preocupam com isso. Eu testei um aplicativo uma vez, né, que eu peguei simplesmente para testar, eu peguei o dinheiro aqui e enviei para Londres, falei para um amigo meu, falei, compra em cerveja aí, depois mandei 50 libras na época. Né? Tá. Que hoje, pelo câmbio atual, dá 3 milhões de reais. Tá brincando. Mas eu mandei 50 libras, na época o câmbio estava mais amável, hoje não daria para fazer esse teste com a minha renda, né? Sei. Mas eu enviei 50 libras e o que me assustou foi o seguinte, demorou uma semana para ir, chegou e com a super comodidade, chegou na conta dele, né? E eu achei aquilo interessante, eu mandei sentado na minha casa, ele recebeu na conta do banco dele sem precisar fazer nenhum movimento, porque antes você tinha que ir no banco, fazer uma série de justificativas para mandar. Taxa? Muita coisa? Eu não lembro da taxa. Mas não era muito, não? Não lembro, assim, não era nada relevante. Né? Tá. Então. Marcelo, você já fez esse teste? Você já usou esses aplicativos? Já usei uma vez, sim, já também fiz a mesma coisa com o teste, mas não paguei dívida de cerveja com ninguém. Eu, na verdade, só fiz para ver como é que funcionava e se funcionava. E, na verdade, foi emitido aqui um boleto no Brasil que você paga e existe um acompanhamento que eles te mandam por e-mail falando, olha, recebemos o boleto, agora o dinheiro está não sei aonde, agora foi entregue ou depositado do outro lado, né? Então eu achei bem legal porque ele te mantém informado ao longo de todo o processo, que constrói uma certa segurança, né? Porque, obviamente, você está fazendo um envio eventualmente de um valor maior, dá um pouco de receio de para onde que vai aquele dinheiro ali, né? Para onde que vai parar aquele dinheiro. Mas eu acho que tem um teto, né, de envio. Você não pode enviar acima de um certo valor, não sei, R$2.000, $2.000. Na verdade, acho que o teto é mais relativo à legislação do que ao próprio serviço, né? A legislação dos países em geral tem um volume de dinheiro que você pode fazer um envio sem nenhum tipo de taxa ou declaração, nada disso, mas após determinados valores você precisa fazer, porque senão se converte em evasão de divisas, né? Sim. Então, esse ponto é bom. Nesse caso desse meu colega, eu perguntei, quanto é que você está enviando? Ele disse, olha, eu estou enviando R$50 mil para ser sócio de uma empresa em Portugal. Aí mas eu acho que é outro tipo de remessa, né? Não, eu perguntei, o que você usou? Aí ele disse, TransferWise. TransferWise, eu acho, aceita ter R$50 mil? Então, porque esses serviços, na verdade, acho que eles são evoluções dos serviços. Alguns anos atrás, a gente tinha os serviços baseados por SMS, né? As operadoras lançaram isso. Então, por SMS, você mandava o crédito para alguém em outro lugar do mundo, o cara ia lá num barzinho, num boteco lá no sul da África e sacava aquele dinheiro. Agora evoluiu para o aplicativo, ficou um pouco mais sofisticado, né? Acho que mais bem integrado com o sistema financeiro. Eu acho que na África essas carteiras virtuais, elas tem eu acho que 2 carteiras virtuais que
que eles até utilizam até pela insegurança de ter dinheiro em papel para não ser assaltado. Então, essa transferência de dinheiro via celular na África é mais comum, né? Dentro e fora de um país. A gente estava comentando, né? Só 30% da população no mundo não é bancarizada. Aqui no Brasil a gente segue mais ou menos o mesmo número. Então, assim, imagina que é uma quantidade de pessoas que estão no mundo que não tem uma conta no banco. Porque muitas vezes o cara não tem receita, não tem renda para justificar uma conta no banco. O banco não quer abrir a conta do cara porque não faz sentido. Então, esse mercado é um mercado, né, de muita gente imigrante que estão indo para outros países trabalhar e que não consegue abrir uma conta do banco, quer mandar de volta para a família e alguém foi esperto e inteligente o suficiente para criar um aplicativo para fazer. Esse cara não tem conta no banco, mas ele tem celular. Ele tem celular, exatamente. Aí por isso que foi nascendo esse celular. Só para dar uma ideia de grandeza, esse mercado ele é 613 bilhões de dólares ano, né? Ou seja, é um mercado... segundo o Banco Mundial, ou seja, é um mercado relevante, é um mercado que... E crescendo, gigante, crescendo, né? E crescendo 7% ao ano. Então, e o crescimento... Pergunta, né? O crescimento você acha que é atrelado ao acesso à tecnologia ou é atrelado, por exemplo, a países que têm, por exemplo, a situação da Venezuela, da Síria? O principal driver o México, que sempre mexicanos sempre trabalharam nos Estados Unidos, né? Sempre teve esse problema de fronteira. Esse é o principal driver, os movimentos migratórios. Né? Você tem familiares em outros países, então à medida que aumenta essas migrações, se aumenta o volume de dinheiro que está nesse canal. Porque a pessoa que viaja, a pessoa sai da Síria, de uma zona de conflito, vai para a Inglaterra, trabalha e envia dinheiro para a família que está na Síria. Ou Venezuela, que nem você falou. Às vezes nem é por conflito, é simplesmente por uma questão de melhor opção de trabalho mesmo. Ou às vezes... As pessoas vão para... A gente viu o gráfico do México e Estados Unidos, evidentemente que a comunidade mexicana nos Estados Unidos é enorme. Sim, né? E você tem, verdade. em consequência disso, uma quantidade de gente que certamente está... querendo enviar dinheiro de volta para casa e que é ilegal nos Estados Unidos, portanto não abre conta, não faz nada. Gigantesca. Portanto, um dos principais canais ali acaba sendo esse... E aposentados, que minha mãe aposentada aqui, mas mora lá fora, então você tem... Mas eu acho que aí é um outro tipo de remessa, né? Uma remessa maior, uma remessa, por exemplo, ligada a... Eu vou investir numa empresa em Portugal, você manda mais dinheiro e aí você comunica com governos, você faz uma forma mais oficial, né? Você tem a dentro remessa, do banco. Você tem remessa através de bancos. Esse valor que a gente discutiu aqui é com os aplicativos. Então a gente tem os 3 maiores aplicativos que acho que são... Quais são os 3? TransferWise, World Remit e o... Como é que... Qual que é o... E a Western Union. Western Union, Eu acho que o principal é o Western Union, né? São os mais altos, né? O TransferWise acho que é o número 1. Em termos de volume. Eu acho que, se eu bem me lembro, eu usei o TransferWise quando eu fiz esse teste. O seu caso foi TransferWise, esse que também foi TransferWise. Eu já recebi dinheiro via Western Union, mas eu lembro que eu tinha que ir até lá para sacar o dinheiro. Eu tinha que ir na agência do Western Union, entregar documentos e sacar o dinheiro em cash. E isso me incomodou um pouco, porque, poxa, se você recebe uma quantia, você sai com dinheiro andando. Imagina você estar num país na África que não tem proteção. Você sai com dinheiro, é um pouco, eu acho que, perigoso, né? Sim, né? Eu tive falando em Londres com o executivo da World Remit também. Eles tentaram abrir um escritório no Brasil ano passado. Então, você vê que eles já estão monitorando esses mercados também. O World Remit é o que mais cresce, mas ainda não é o número 1 em termos de volume. Não, esse mercado ainda vai crescer, a gente vai acompanhar aqui no programa também. Bom, muito obrigado aí, Marcelo, pela presença. Beleza, estamos aí. Mr. Lobo, Walter Wolff. E, gente, obrigado aí, a gente encerra esse tags aqui. Mas você pode continuar conectado com a gente nas nossas redes sociais, no nosso website e aqui no canal do YouTube, tá bom? Então até a próxima semana. Um abraço.